Ok, começou a gravação. Boa tarde a todos. Então, vamos começar mais uma aula, nossa quarta aula, né? Lembrando que na primeira semana, seguindo a nossa apostila, eu falei de primitivos. O assunto de primitivos, ele sempre vai ser recorrente, né? Em todos os capítulos. A partir de agora, sempre eu vou falar de primitivo, mesmo não diretamente, né? Mas que é o básico dessa disciplina. Então, primeiro capítulo, primitivos. E aí, o segundo é o teorema fundamental do cálculo, que vai ser a aula dessa semana. Aqui. Então, aula 4, dia 28, integral definida e teorema fundamental do cálculo. Então, eu vou começar com um exemplo que é justamente o exemplo que está aí na apostila, né? Deixa eu... pegar aqui o celular. Eu abro a apostila aqui. Ah, sim, tem um recado antes de começar a aula. Tem um recado antes de começar a aula que o professor Steve, ele vai me ajudar também na disciplina, tirando dúvida de vocês, viu? Tanto tirando dúvida quanto gravando aula de exercício. Aí, quando eu terminar a aula, eu vou colocar no mural o e-mail dele, todos os dados dele, para que vocês... Aí, sim, além de mim, tem ele também, se vocês quiserem tirar dúvida. Na sexta-feira, aula da sexta, eu vou ficar intercalando com ele a aula de exercício, que ele vai gravar também, viu? Mas ele vai basicamente me ajudar, né? Também ajudar a corrigir os trabalhos de vocês. E depois eu passo o e-mail dele. Steve, para quem não conhece, o professor, acho que não sei quem é, né? Não sei se vocês... Mas eu vou mandar... Ele é professor da CA também, viu? E ele se ofereceu para me ajudar e eu aceitei. E qualquer dúvida também que vocês quiserem pedir para ele, pode pedir, viu? Ok, então vamos para a aula. Aí eu vou colocar no mural o e-mail dele. Não sei se ele vai querer no Instagram, mas vou colocar o e-mail. Depois eu pergunto para ele se ele... As aulas gravadas, eu não sei se ele vai colocar no canal dele ou no meu, né? Monitor, pois é, eu no semestre normal, eu acho que tinha, mas eu vou pesquisar. Eu acho que eles me mandaram um e-mail. Eu vou pesquisar e eu digo para vocês. Coloco lá no mural. Eu lembro que tinha de cálculo 1, agora eu não sei se tinha de cálculo 2. Não sei também se o de cálculo 1 é o de cálculo 2. É, esse é o Instagram dele, né? Ok, vamos lá. Então, vamos começar a aula aqui, né? De integral definida. E aí eu vou começar com um exemplo que está aí na apostila, né? Que é calcular a área. Vamos começar com esse, que é basicamente um exemplo para motivar. De motivação, né? Do que é integral definida. Aqui, que calcule, como é que está aqui? Eu vou olhar aqui mesmo. Esse exemplo aqui, né? Aqui, use retângulos para estimar a área sobre a parábola, né? Para estimar a área abaixo da parábola. Então, y, vou colocar aqui, vou colocar de preto para destacar. De 0 até 1. Então,
Para motivar a ideia de integral definida, esse exemplo é um bem clássico, né? É o mesmo que o Stuart usa. Vou fazer a mesma coisa que ele fez. Então, a gente vai usar retângulos para estimar a área abaixo da parábola y igual a x quadrado. Riscou aqui. De 0 até 1. Aí eu já coloquei aqui o gráfico da figura, né? Que é essa área aqui, ó. Então, todo mundo consegue ver bem, né, esse desenho. Esse aqui é o gráfico. É justamente aqui, né, que está escrito. Esse aqui é o gráfico da y igual a x, né, é uma parábola. Essa curva verde aqui. E aí, de 0 a 1, é esse pedaço aqui, ó. Então, a área que a gente quer é justamente essa região aqui, ó, abaixo da curva, entre 0 e 1, ok? Então, primeiro, desenhar o gráfico da função. Vocês podem fazer com qualquer aplicativo. E a região é essa daqui, certo? Todo mundo consegue enxergar, né, essa figura? Ok. É a mesma que está lá na apostila. E aí, a ideia principal é dividir essa região em 4 regiões. Sim. Inicialmente, né? Então, inicialmente, eu chamei de região S, né? Dividiremos dividir a região S em 4 regiões. Em 4. E aí eu já fiz aqui, ó. Peguei ela e dividi. Aqui é a região, tá vendo? Tem uma bem pequena aqui, né? 1, 2, 3, 4. Ok? Aí, a partir dessas 4 regiões aqui, eu dividi ela em 4 regiões com a base tem o mesmo comprimento. Ok? Então, eu peguei ela e dividi em 4 de mesmo comprimento, essa base. E a partir dessa divisão, eu formei essas outras 2 regiões aqui, ó. Ok. Como é que eu fiz isso, né? Eu vou desenhar aqui em cima só para ilustrar. Primeiramente, né, eu vou pegar as extremidades, deixa eu apagar aqui essa setinha. Eu pego as extremidades, por exemplo, superiores. Quando eu divido em 4 regiões, eu tenho 2 extremidades. Essa aqui, a superior, e uma inferior. Ó, por exemplo, essa região aqui, ela tem essa superior e a inferior. Essa outra, a mesma coisa. A superior dela já é essa, né? E a inferior dela é essa aqui. Aqui é a mesma coisa. A inferior sendo essa e a superior sendo essa. E aqui a inferior é o 0, né? E a superior é essa. E aí, o que eu vou fazer, né? Primeiro, essa região, eu vou chamar essa daqui de S1, né? S1. Essa região S1, ela tem 2 extremidades, como eu falei. A superior e a inferior. Aí eu vou pegar todas as extremidades superiores e vou formar retângulos, assim, ó. Essa aqui eu pego a extremidade superior, formo um retângulo. Aqui também a superior forma um retângulo. E aqui formo outro retângulo, ok? As extremidades inferiores eu vou fazer a mesma coisa. Eu pego a inferior, formo um retângulo, retângulo, retângulo. Essa pequena não tem, porque a inferior é 0, né? Então, o retângulo ficaria justamente no eixo X. Então, por um lado, eu tenho esses retângulos maiores aqui, junto com esse, né? Vou pintar tudo. Eu formo esses retângulos maiores, ok? Com as extremidades superiores, que é essa figura aqui, ó. Essa figura que está aqui.
Essa figura também tem na apostila, viu? Se vocês querem acompanhar. Então, essa figura é formada por... Pego as extremidades superiores das 4 regiões que eu dividi e formo esses retângulos. Tá claro isso, né? Ok? Bem simples. Agora eu vou voltar aqui tudo. Será que eu apago? Se eu apagar tudo, apaga a figura? Não. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o pequeno, né? Eu pego as extremidades inferiores, ó, formo retângulos. Aí, como eu falei, essa pequena não tem, porque é inferior justamente o eixo. Formo retângulos. E aí, com esses retângulos aqui, dá justamente essa figura aqui, ó, da esquerda, né? Isso aqui. Tá claro? Novamente, dividi em 4, com as extremidades superiores eu formei esses retângulos aqui, maiores, né? Passando do gráfico. E com as inferiores, eu fiz esse aqui que está abaixo do gráfico. Aí, o que eu vou fazer? Aliás, eu quero que você observe o seguinte, né? A área da região S é essa área aqui, ó. Eu vou pintar nos dois gráficos a área da região S. Ó, em azul. Ok? Aliás, eu vou fazer um pouco diferente. Primeiro eu vou pintar só os retângulos, ok? Aqui. Agora eu vou pintar a área da região S, de vermelho. Nessa aqui, ó, é tudo isso, né? E nessa aqui é só a parte aqui abaixo. O que a gente percebe? Que a área da região S, a área... Bom, eu vou colocar aqui em cima, né? O que eu percebo? Que a área da região S, ela é menor do que a soma desses retângulos aqui, né? Se eu pegar esse retângulo maior, esses 4 retângulos, e somar a área deles, vou chamar de retângulo... como é que tá na apostila? Para ficar igual. Assim. Direita e esquerda, né? É. Então, eu vou chamar de retângulo D1, D2, D3 e D4. Aqui, esses menores, né? Eu vou chamar de E1, E2 e E3, né? Que tem um pequenininho aqui. Aí vocês observam o seguinte, que a área de S, ela é menor do que a soma desses 4 aqui, D1, mais D2, mais D3, mais D4, né? Você tá vendo? A área do S é essa parte vermelha, a área da soma dos 4 retângulos ainda comporta essa parte azul. E ele é maior do que a soma desses menores aqui, ó. E1, E2, E3. E3. Vocês concordam, né? Fácil de ver isso. Então, a área do S, que é a área da região, ela é menor do que essa aqui e maior do que essa aqui. Tá claro, né? Ok? Sim. Ótimo. E aí, o que eu vou fazer agora é calcular a área desses retângulos. Como é que calcula a área do retângulo? Base vezes altura, né? Vou apagar esse desenho aqui. Fica melhor. Vou reescrever D1, D2, D3, D4. Aqui é 1, né? É 2, é 3. Como é que eu calculo a área do retângulo, né? Base vezes altura. Por exemplo, desse retângulo D1, qual é a área dele? A base é o quê? É 1/4, né? Que é esse tamanhozinho aqui. 1/4 vezes a altura. E aí, a altura é justamente 1, né? Que é esse pedaço aqui, ó. Que é o F do 1. Esse ponto aqui é 1, 1, que é o F de 1, né? Que é 1. Lembrando que
O f da a função é x quadrado, né? E aí que dá 1/4. Aí eu calculo a mesma coisa, a área desse. Aí a altura vai ser o f de 1/2, né? Esse ponto aqui. Calcular a área desse, calcular a área dos quatro. Quando eu somar, que eu não vou fazer essa conta, mas é uma conta simples, que está aí na apostila, né? Eu vou espremer aqui, ver se dá. Vou afastar só um pouco essas duas figuras aqui. Então, a área do S, né? Ela vai ser menor. Quando eu somar as quatro áreas, já está aí na apostila, né? Vocês podem ver. Vai dar 0,4646875, né? Cadê? 0,46875. E as áreas, a área dos três retângulos menores, a soma das áreas, né? Vai dar 0,21875. Ok? Então, o que a gente conseguiu? Uma estimativa para a área de S. Então, se eu dividir em 4 regiões, né? Eu vou obter que a área do S está entre 0,46875 e entre 0,21875. Só que não dá para eu saber mais ou menos, assim, só essa estimativa é muito pouca, né? Não dá para eu ter uma noção de qual é a área do S. Aí o que eu faço? Eu separo a região em mais partes. No lugar de 4, eu separo em 8. A mesma coisa, ó. Pego a região, separei em 8. Aí as extremidades superiores aqui, eu formo esses retângulos, né? Pego aqui, preencho tudo aqui, para formar esse, né? E as extremidades inferiores, eu formo esses aqui, da esquerda. É a mesma ideia. E aí, faço a mesma coisa. Se eu dividir, aliás, se eu calcular a área de cada um, né? Que agora a base é 1/8, e depois é só calcular a base vezes a altura, a área da região S, a área de S, ela vai ser menor. Quando eu somar todos esses 8 retângulos aqui, a área dos 8, vou obter o quê? Vou dar uma colada aqui. Pulei, né? Aqui, 0,39. Acho que a figura sumiu aqui, né? Da minha... Ah, tá aqui, né? Figura deu uma deslocada. Mas se você pegar, somar as 8 áreas, vai ficar 0,3984. Vou colocar só essas três. 0,3984. Aproximadamente, né? Não, deixa eu... 84357. E vai ser maior agora, se eu somar essas 7, né? Porque lembrando, esse menor aqui não tem a base, a altura é 0, né? Então não tem a área dele. A área dele é 0. Então, somando as 7 aqui, eu vou obter 0,73 4375. 75. Aí observe que essa estimativa aqui ela é um pouco melhor, ela aproxima mais, né? Esse aqui cresceu, esse número aqui, ó. A estimativa anterior era o quê? Que dá para comparar, né? Era 0,21, esse número, o inferior ele cresceu e o superior diminuiu. Então, você conseguiu restringir um pouco mais o valor dessa área aqui. Aí a ideia, deixa eu deletar essa figura aqui, depois eu boto ela de novo. A ideia é o seguinte, eu dividi em 4 vezes, dividi em 8 vezes, melhorou a estimativa. A ideia é você sempre dividir em quantas vezes for possível. Aí, é lógico que a gente não vai ficar fazendo isso, né? É só para vocês terem uma ideia motivacional. Por exemplo, no livro do Stuart está dizendo o seguinte, né? Lá ele faz uma análise mais aprofundada
Mas se eu dividir a região em 1000 partes, por exemplo, né, isso aqui eu escrevi no livro, na apostila, né, só para ter uma noção. Ó. Se dividir em 1000 partes, cadê? 1000 faixas, né? Aqui eu dividi em 4 e 8, mas se eu dividir em 1000, se dividirmos a região S, né, em 1000 partes, vou colocar assim, ou faixas, né, então, a gente consegue a seguinte estimativa, né, que a área S, ela vai estar entre a área 0, o que aparece aqui, né, 3, aí 8, 8, 3, 5. Então, se eu dividir em 1000 partes, eu consigo essa estimativa aqui, ó. Com essa estimativa, dá para eu mais ou menos intuir, né, qual vai ser a área da região S. E aí, no próprio livro do Sturt, ele faz um cálculo, né, sem usar integral, um cálculo só usando teoria de limite, e conclui que a área dessa região é, na verdade, um terço, né, que é 0,33, né? Ou seja, é muito próximo, né, ó, com 1000 divisões, a gente já obtém isso daqui. E o cálculo é exatamente isso aqui, né? Sim, eu não vou fazer esse cálculo, mas se você fizer um cálculo que não é tão simples, você consegue calcular usando essa técnica de dividir a região em várias faixas, depois pegar esses retângulos maiores, depois os menores, você consegue provar que é um terço. Mas, assim, é necessário sempre fazer isso, né? Fazer esse trabalho todo, pegar uma região, dividir em faixas e tal. E aí é que entra exatamente o teorema fundamental do cálculo, que ele dá... Você consegue calcular esse tipo de área, né? Que de uma região, né? Deixa eu desenhar aqui. Cadê o... Travou aqui o pincel. Voltou. Você consegue redesenhar essa região aqui, né? Que nem o do gráfico. Você consegue calcular essa área aqui, que não necessariamente você precisa dividir em retângulos e tudo mais, de uma forma direta, né? Que vai unir o nosso conceito de primitiva da semana passada. Mas antes disso, sim, essa ideia de cálculo de área, né, do jeito que foi feito aqui, ela dá mais ou menos uma motivação para a definição de integral definida, né? Então, a definição de integral definida, a ideia é muito parecida com o que eu fiz agora, né? Eu vou de novo aqui. Então, eu vou pegar uma figura aqui só para ilustrar. Entenderam esse exemplo, né? Então, eu quero... Qual é o problema? Deixa eu voltar aqui do começo. Eu quero calcular... Subiu aqui, né? Quero calcular essa área aqui, né? S, abaixo do gráfico, entre 0 e 1. E aí, para isso, eu fiquei dividindo em faixas. E aí, quanto mais faixas eu divido, mais eu vou me aproximar da área S. A ideia basicamente é essa. E essa ideia de dividir uma região em faixas é que dá a motivação para a gente definir a integral definida. Para a gente definir a definição da integral definida. Deixa eu pegar uma figura, só para... Aqui, né? Que é a figura que eu tinha deletado no começo. Alguma pergunta até aqui? Não. Ok. Que ótimo.
sumiu o negócio. Vou pegar de novo. Pronto. Todo mundo tá vendo, né? Então é o seguinte, eu vou usar, assim, usar essa figura aqui como uma função geral, né? Então eu vou pegar o quê? Uma função contínua. Então é só ideia intuitiva, viu? Não é, tem um formalismo um pouco maior, mas é só ideia intuitiva. Intuitiva. Está muito feio isso aqui, né? Ah, dá para ir. Então é o seguinte, eu vou pegar uma função contínua, f, uma função contínua. Para quem não lembra, para quem não lembra o que é uma função contínua, em AB, né? Aquela ideia intuitiva, né? Você pode pensar uma função que quando... Só para uma ideia intuitiva. Aquela função que quando você está desenhando o gráfico, você não tira a caneta do papel, né? Uma coisa assim, né? Não é um gráfico por partes, por exemplo. Ou então, usando a ideia de limite, ela é uma contínua no ponto quando... Escrever aqui de vermelho que eu vou apagar. O limite da função contínua em A, né? No ponto A, por exemplo. É isso aqui, né? Limite de fx com x de A é o f de A, quando é contínua em A. Aí eu quero que essa propriedade ocorra sempre no intervalo AB, que é o intervalo dessa figura aí. E aí a gente vai, assim, eu vou dar uma ideia mais ou menos de como é que se define a integral definida, usando a mesma ideia que eu falei do exemplo anterior. Eu tenho um intervalo AB, né? No exemplo anterior, esse A aqui era quem? Era o zero. E o B era o 1, né? Era um intervalo de 0 a 1. Aqui é um geral de A até B. Aí o que eu vou fazer? Eu vou dividir esse intervalo AB em N subintervalos, ou N partes, né? Lá, vocês lembram? No exemplo, primeiro eu dividi em 4, depois dividi em 8, e aí depois teve aquela, eu falei, se dividir em 1000, eu obtenho tal, 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 e aí eu coloquei, como eu quero uma definição geral, né, eu vou dividir em N partes, né, só que não vou escrever as N partes aqui, eu vou escrever as primeiras e as últimas só. Então, vamos supor que eu estou dividindo, acho que fica melhor vermelho, né, destacar mais aqui. Então, eu estou dividindo aqui, ó. Vou fazer bem em cima, para essa não atrapalhar. Vou pegar aqui. Obviamente aqui não tem N partes, né? Mas é só para ilustrar. Aí eu vou chamar esse primeiro, o A, eu vou chamar de x0, né? Aí aqui x1, x2. Vou tirar isso aqui que eu não preciso, só vai. Eu vou colocar também um pouco mais separado para ficar melhor de visualizar. Aí aqui tem alguns pontos. Aqui xi mais 1, que é alguns pontos que estão no meio, né? Como é n, aqui fica n menos 1 e o xn. Ok. Então eu vou dividir, aí eu vou fazer a mesma coisa, eu vou separar aqui, ó, a região. Ok? Separei. É claro que não dá para dividir em n, né? Porque fica muito carregado. Aí eu vou escolher um ponto, eu vou pegar só esse aqui, ó. Ok? Eu vou chamar essa região de R, viu? Região R. Ou então RI. Fica melhor, porque é I aqui. Eu vou pegar um ponto entre o X e o XI mais 1. Vou pegar um ponto aqui. Ok?
Eu vou apagar esses tracinhos aqui. Eu vou chamar de CI. CI. Pegar lá. E aqui, como é o gráfico, né? Esse ponto aqui é o F de CI, né? Aí eu vou pegar o seguinte, eu peguei um ponto aleatório aqui e vou pegar esse retângulo aqui, ó. Deixa eu... Ficou muito carregado. Pronto. Aqui. Bati aqui. Eu pego esse retângulo aqui, ó. Ok? Essa altura aqui é F de CI, né? Que é onde o CI... Aqui é o CI, aqui é o F de CI. E aí eu quero calcular essa área aqui, ó. Qual é a área do retângulo RI? A área do retângulo RI é dada por, né? A base vezes a altura, né? Só que a base é esse tamanho aqui, ó. Né? Essa diferença. Vou desenhar aqui, né? A base é isso aqui e a altura é essa. A altura é F de CI e a base é esse elemento aqui, o da direita menos o da esquerda, né? Então, é dado por, vou colocar aqui de vermelho, F de CI vezes a base. XI mais 1 menos XI. Eu calculei a base, aliás, a área desse retângulo aqui. A ideia é fazer isso para todos esses retângulos, ó. Só que pega um ponto aqui, né? Vou pegar de preto. Pega um ponto aqui. Aí leva lá no gráfico. Pega a altura dele, né? E aí calcula essa área. Mesma coisa, pega um ponto aqui. Leva lá a altura. Calcula essa área aqui, ó. E aí fazer em todos, né? Pega um ponto aqui. Ok? Calcula. E aí eu vou somar todas essas áreas, né? Somando as áreas dos retângulos. Foi o que eu fiz lá de cima, né? Só que aqui eu estou fazendo um caso mais geral. Obtemos, né? Eu pego a área de um e somo, né? Seria basicamente aqui. Uma f de C1 vezes x1 menos x0, né? Mais f de C2, que são os pontos que eu pego aleatório, né? x2 menos x1. Aí esse aqui que está no meio, né? Esse aqui, ó. O RI, f de CI. Xi mais 1 menos xi. Mas eu vou pegar o último, né? F de Cn, xn menos xn menos 1. E aí, isso aqui é a mesma coisa dessa soma, né? Eu posso escrever assim, F de Ci, x xi mais 1 menos xi, com i variando de 1, aliás, tem que variar de 0, né? Porque para pegar o 0 aqui. Até, como vai até n, então é até n menos 1, né? N menos 1 aqui, n, exatamente. Então, a soma dos retângulos dá justamente essa soma aqui, né? E aí, como é que eu... Imagine o seguinte, ó.
Imagine o seguinte, eu tenho um retângulo, por exemplo, esse aqui do meio, né? Ó. Se essa base for muito estreita, quanto maior estreita for essa base aqui, mais a soma das áreas de todos os retângulos vai se aproximar da área azul. Essa é a ideia principal. Vamos só olhar para aquele exemplo, né? Ó, o anterior. Acho que se eu pegar a apostila fica mais fácil. Tá vendo aqui? Quando eu dividir em 4, ele tem base 1/4, né? Quando eu dividir... Alguém quer falar? Me ajudou o microfone? Deixa eu baixar aqui. Quando eu dividi a região em 4, ele tinha base 1/4. E a aproximação foi essa, né? 0,27, na verdade foi outra. Essa daqui. 0,21, 8, 0,46. Aí eu separei em 8, ele ficou mais estreito. E eu obtive uma aproximação maior. Então, quanto mais for estreita esses retângulos aqui, ou seja, quanto mais eu dividir a região, mais eu vou obter uma aproximação melhor. É o que está por trás aqui. É o que está por trás dessa ideia aqui, ó. Eu quero, quanto mais eu dividir essa região em mais partes, mais eu vou obter uma aproximação. Então, o que eu faço, assim, qual é a melhor aproximação? É fazer essa quantidade de divisões ir para o infinito. Ok? Então, eu tenho que calcular limite, né? Dessa soma aqui. Quando n for para o infinito. Porque quando eu digo que o n vai para o infinito, eu estou aumentando a quantidade de faixas de divisões infinitamente. Então, quanto mais eu aumento, mais eu vou me aproximar da área, daquela região azul, né? E aí, em geral, usa-se essa anotação, né? Se delta xi é igual a xi mais ou menos xi, então, o que a gente fala, né? F é integrável, só ainda intuitivo, em AB, né? Se esse limite aqui que eu coloquei em cima, né? Que eu vou escrever novamente. Se o limite e aí eu vou usar aqui essa notação do delta xi, né? Estou trocando aqui por delta xi. Assim. Se esse limite aqui existir, se esse limite existe, então a gente diz que a função é integrável quando esse limite aqui existe, e esse limite a gente chama de integral definida, né? Integral definida de A até B, de f de x dx. Ok? Isso aqui é definir. Sim, tem alguns outros detalhes, mas eu não vou me ater, não. Só para vocês terem uma ideia do que seria integral definida, né? Eu pego uma região, divido em faixas, o que é escrito mais formal. Mas eu pego uma região, foi muito em cima, eu pego uma região, divido em faixas, e mando a quantidade de faixas para o infinito, ok? Que é aquela soma, né? A quantidade, eu divido o intervalo AB em N, eu coloquei N porque eu queria uma análise geral, divido essa região, depois mando essa divisão para o infinito, por quê? Para essa soma se aproximar, né? A soma das áreas se aproximar do gráfico da função. Deixa eu pegar aqui.
aqui, né? Vou pegar só uma ilustração aqui do Sturt, fica mais claro para vocês. Vou aumentar. Tá aqui, tá feio, mas vou aumentar aqui. Aqui, ó. Esse material é muito ruim. Aqui, né? Tá vendo? Não sei se tá todo mundo, não sei se vocês estão conseguindo ver. Só para comparar, quando eu divido, aqui eu dividi em 10 partes, ó, dividi em 30, dividi em 50. A área dos retângulos vai se aproximando da área da figura, ok? Essa é a ideia principal. E aí, quando eu mando essa quantidade aqui para o infinito, eu obtenho justamente a área exata da figura. Ok? Ok. Aí, que horas vai ser disponível? Geralmente é umas 4, 5 horas, que quando eu termino de gravar, eu tenho que esperar um pouquinho, porque ainda fica processando o vídeo do Google, e aí depois ele me libera, e aí quando eu coloco no YouTube também fica um tempinho processando, depende do tamanho do vídeo. Aí dá mais ou menos umas 2h30, 3 horas até eu conseguir postar ele. Eu sempre tento colocar até as 18, né? Mas depende muito do tempo que ele processa. Ok? Mas sempre no mesmo dia da aula. Tem umas 18 horas. Muito bem. Então, dessa confusão toda aqui, a gente define a integral definida, né? Mas eu apresentei a definição da integral definida de uma maneira assim, mais informal, não está tão formal assim. E é o seguinte, em teoria, calcular qualquer integral de qualquer função, eu teria que usar essa soma aqui, né? Calcular esse limite aqui. E que dá muito trabalho, né? No livro do Sturt tem alguns exemplos, ele calculando integrais por essa definição aqui. É sempre muito trabalhoso, mas eu não vou fazer aqui, porque a gente não tem tempo também. E aí é que entra o teorema fundamental do cálculo, que é o grande truque de qualquer curso de integral, né? Que é o seguinte, ele faz uma relação entre essa soma aqui toda, esse limite, e a teoria de primitivas. E a partir disso você consegue calcular uma integral sem usar esse limite aqui, né? Que é o grande feito do cálculo. Então, que teorema é esse, né? Sim, é um teorema que, se não fosse ele, todo mundo estaria calculando limite usando isso. Calculando limite, não, calculando integral usando esse limite, né? Calcula soma, usa limite, dá uma conta grande em geral, bem trabalhoso, e aí você calcula. Mas aí tem um teorema fundamental do cálculo que ele simplifica tudo, né? Que teorema é esse, né? Vamos lá. Teorema. São duas partes do teorema. Eu vou falar da primeira, depois eu falo da segunda, do cálculo. Que é o TFC, né? Só para simplificar. Que é o seguinte. Deixa eu colar aqui. Vocês podem olhar na página, a página que está aqui, 36, né? Se F é contínua, em AB, então
integral de A até B, de f de x dx, é igual a f grande de A, não, de B, f de B menos f de A, onde quem é essa f aqui, né? Onde f, essa f grande é o quê? A primitiva, é uma primitiva de f, né? Ou é qualquer primitiva, tanto faz. Primitiva df isto é, né? Quando eu derivo a f grande, eu obtenho a f pequena. Foi o que a gente viu na aula passada, né? Então, está me dizendo isso. Se eu sei quem é a primitiva da função f, uma integral definida se resume exatamente isso. Pegar o valor da primitiva, calcular no b, menos o valor da primitiva, calcular no a. Então, o que a gente vai fazer agora? Um exemplo. Eu vou pegar o mesmo exemplo que eu comecei, né? Que é calcular a área. Ou, como eu coloquei aqui, só para ficar igual. Acho que só calculei a integral, né? Aliás, antes do exemplo, só as notações aqui, para eu não me perder. Notação, né? Vocês vão encontrar isso nos livros. Que é o seguinte, essa diferença aqui, f de b menos f de a, né? Muitos dos livros, eles usam isso, né? F de x, aí colocam uma barra, a, b, para indicar, né? Ou, eu vou usar essa, viu? Porque é mais fácil de desenhar. A diferença é pouca, né? Ou também, coloca um colchete, né? Então, não faz muita diferença, assim. Indica a mesma coisa, viu? Isso aqui indica f de b menos f de a. Ou, eu acho que tem uma do colchete fora, né? Deixa eu olhar aqui. É, só um colchete 2, né? Isso. Ou também f de b menos f de a. Só um colchete, né? Assim. A mesma coisa. Aí eu vou usar essa daqui, esse traço. Então, f de x barra ab significa f de b menos f de a. Ok? Então, vamos lá para o exemplo. Que calcule integral de x quadrado dx de 0 a 1. E aí, que é essa integral, né? Eu vou pegar a figura de novo. Bonitinho aqui, né? Essa integral de AB, nesse caso, né? Ela vai, é essa região aqui, ó. Abaixo do gráfico dessa função, x quadrado, de 0 até 1. Ok? Justamente isso aqui. E aí, como é que eu calculo essa integral, né? Eu tenho que primeiro encontrar o quê? Uma primitiva da função x cubo. X cubo não, x quadrado. Como é? E aí a gente tem que lembrar da aula passada, né? Na aula passada, o que a gente viu? Que é integral, a primitiva, né? Alfa dx, isso aqui é o quê? É x alfa mais 1 sobre alfa mais 1 mais k, né? Só que como eu quero só uma primitiva, você não precisa desse k aqui não, agora. Você só pega essa aqui, ó. Ok?
Então, essa integral vai ser o quê? Deixa eu apagar aqui. Então, como a função f de x igual a x cubo sobre 3 é uma primitiva da fx quadrado, né? Tem-se o quê? Que a integral ali de x quadrado de 0 a 1 é o quê? É x cubo sobre 3, x cubo, falei cubo, né? X cubo sobre 3, variando de 0 a 1. Por quê? Se essa função, teorema fundamental do cálculo, né? Se essa função é uma primitiva, então essa igualdade aqui é garantida pelo teorema fundamental do cálculo. Ou você pode escolher assim, escrever assim, ou pode escrever como está lá no teorema, né? F de 1 menos F de 0, onde F é x cubo sobre 3. Ok? E aí é só calcular quem é o F de 1, né? Daí, integral de 0 a 1, x quadrado dx. Isso aqui, o f de 1, se a função é essa, né? O f de 1 é onde tem x, eu coloco 1. Então, vai ficar 1t, 1 ao cubo sobre 3, menos 0 ao cubo sobre 3, e aqui dá 1/3, né? Vocês lembram que no primeiro exemplo eu falei, quando divide em 1000 tinha estimativa, eu falei que no livro do Stuart tinha uma prova dizendo que dava exatamente 1/3, né? É justamente o que deu aqui, né? Integral de x, ou seja, integral de 0 a 1 de x2 dx dá 1/3. Que, nesse caso, vai ser a área azul aqui, né? Ok? Essa área aqui, S. Então, eu não precisei dividir em regiões nem nada disso, porque o teorema fundamental do cálculo, ele me permite fazer isso sem fazer aquela análise, né? Porque eu não preciso usar aquela definição. Um teorema que foi provado, né? Esse aqui é o grande resultado desse curso. Ok? Alguma pergunta? Então, quando eu tiver... Se vocês quiserem perguntar... Ninguém, né? Então, quando vocês quiserem calcular a integral, primeiro, tem que calcular a primitiva, uma integral definida, né? Calcula a primitiva, depois pega esses valores, coloca no 1 e no 0. Ok, né? Tem umas coisinhas que eu esqueci de falar, que eu vou falar agora, que é o seguinte. Observação, né? Geralmente, essa função f aqui, né? A gente chama de integrando. Integrando. Aqui, o b é o limite superior. E o a, limite inferior. Ok? Integrando. Então, quando eu me referi ao integrando, essa função que está aqui, limite superior é o b e o limite inferior é o a. Nesse exemplo que eu acabei de fazer, né? O integrando quem é? O integrando é o x quadrado. Aqui. O limite inferior é o 0 e o superior é o 1. Ok? Vocês verem nos livros também. Outra observação
observação é que, por exemplo, o integral de A até B, f de x dx, isso aqui é a mesma coisa de eu botar qualquer letra no lugar do x, né? F de t dt. Eu acho que isso aqui não está na apostila, mas é bem útil, viu? F de u du. Aqui não muda, né? Porque aqui é t e aqui é x, é tudo a mesma coisa. Qualquer letra que você quiser aqui. A até B, F de W, dw e por aí vai, né? Certo? Isso aqui parece que não serve para muita coisa, mas às vezes tem situações que isso aqui é bem útil. Observar que isso aqui é igual é bem útil em alguns exemplos. Não nesses iniciais, né? Alguns mais avançados. Isso aqui, essa observação é importante vocês lembrarem. Limite superior B, inferior A e a função integrante. Deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma coisa aqui. Alguma pergunta? Então, vamos fazer exemplos, né? Deixa eu olhar o chat aqui se alguém escreveu alguma coisa. Ninguém. Ah, tá. Eu vou fazer exatamente... Vamos fazer esse exemplo. A pergunta foi assim, né? Que do exemplo 2.4, a área deu 0, mesmo tendo uma região no mapa, e aí você não entendeu porque deu 0, né? Mas é o seguinte, ó. Eu vou colocar a definição aqui. Isso aí fica mais claro no cálculo de área, né? Mas a área só vale se a... Não, eu vou colocar o primeiro exemplo, né? Eu já sei qual é, né? É integral de x cubo, né? De menos 1 a 1. É isso mesmo? Lá para lá, né? Qual foi que ele falou aqui? 2.4. Mas é esse aqui, né, Matheus? Menos 1 a 1 x cubo, né? Matheus Henrique. Aqui não tem 2.4, tá? Acho que é porque você tá com outro material lá do SIGA, talvez. Mas, por exemplo, essa integral aqui, né? É esse mesmo, né? Então, vamos lá. Eu vou fazer isso aqui. Menos 1 a 1 x cubo. Deixa eu pegar a figura dele aqui, ver se eu acho. Aqui o gráfico, né? Pronto. E aí o seguinte, se você quer desenhar a figura, né? É só desenhar o gráfico da função, o gráfico do integrando, nos dois intervalos, de menos 1 a 1. Foi o que eu fiz aqui, ó. E aí a área, não é nem a área, né? A região que a integral representa é essa área em azul, né? Vou escrever isso. O exercício diz, esboce a região que ela representa. Por isso que eu escrevi a região que ela representa. Eu não falei exatamente a área, mas eu vou chegar nesse ponto. Então, a área, não é nem a área, né? A região que a integral representa é a área não, é a região em azul vou colocar em azul, né? Tá claro que é essa aqui que está em azul, certo? Então, a região que ela representa, por isso que eu observo que eu falei região, não falei área, né? Mas eu vou chegar nesse ponto. É a região em azul. E aí, vamos calcular essa integral. Como é que calcula a integral? Do mesmo jeito, né? Eu sei que, sabemos que, né? Que a integral, a primitiva de x alfa, né? É x alfa mais 1 mais k. Aí eu pego só essa aqui, né? Só isso aqui.
E aí, daí, de menos 1 a 1, de x cubo, dx é o quê? É x quarta sobre 4, de menos 1 a 1, ok? Por quê? Porque x4 sobre 4 é uma primitiva de x cubo. E aí, como é que eu calculo? Pego essa função, aplico no 1, e depois menos ela aplico no 0, né? Então, é 1 elevado a 4 sobre 4, menos, esse menos aqui é o da fórmula, né? Aí a função, agora no menos 1. E aqui, como vocês podem ver, dá 1 quarto, menos 1 a quarta dá 1, e aqui dá 0. Aí vocês me perguntam, mas essa integral não representa a área dessa figura aqui? Aí a resposta é que não. A área só faz sentido se ela estiver acima do gráfico, né? Eu vou definir mais à frente, mas a definição é o seguinte. A definição é a seguinte: se a função, por exemplo, se a f de x é maior ou igual que zero, no intervalo AB, por exemplo, só resumindo aqui, então, realmente, a área abaixo do gráfico entre A e B, né? Então, a área abaixo do gráfico de F entre A e B é dado por... Aí já é pela integral, né? Cadê? Travou aqui esse bicho. Ah. Vou colocar assim, área de A, né? O detalhe é o seguinte, a integral ela só representa uma área se a função for ela se for não negativa, né? Ou maior ou igual que zero, no intervalo AB. Essa função x cubo, ela não é 100% positiva no intervalo menos 1. Ela é positiva aqui, ó, mas aqui ela é negativa. Por isso que quando eu integro direto, não vai dar uma área, porque só dá uma área se a função for toda positiva no intervalo que eu estou integrando. Não sei se ficou claro para todo mundo. Então, quando você está integrando uma integral, tem que ter um cuidado para não travar a língua, né? Quando eu estou integrando uma integral, eu tenho que perceber o seguinte, se ela for positiva naquele intervalo de integração, e aí eu também, uma coisa que eu esqueci de falar, que esse intervalo AB a gente chama de intervalo de integração. Então, se ela for positiva no intervalo de integração, ou não negativa, né, que caso ela venha atingir o zero, aí sim ela representa uma área, mas se ela for negativa em algum ponto, que nem está aqui, ela é negativa aí não vai representar uma área. E a gente vai falar mais detalhadamente nisso no cálculo de áreas. Professor, Oi. no caso, se eu for calcular a que está abaixo lá, na parte negativa, eu posso colocar no módulo? No caso, 1 sobre 4, mais 1 sobre 4. Exatamente isso que você vai fazer. Eu vou falar isso na aula de cálculo de áreas, mas é o que ele está dizendo, né? Quando você... Deixa eu fazer uma ilustração aqui, né? Cadê o... Pronto, deixa eu pegar aqui, ó. Tô todo mundo vendo aí GeoGebra, né? Eu peguei aqui. Eu vou botar justamente aquela função x cubo. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó. Tá aqui, né? Aqui tá a função x cubo. A região que eu tenho... Aqui não fica tão bem daquele outro, mas a região que eu tenho é essa daqui, né? Ó. Né? A região do exemplo. Ok? Mas aí, quando eu coloco... Vocês estão vendo aqui que eu coloquei x ao cubo, mas quando eu coloco aqui módulo de x ao cubo,
Aí subiu. Ah, eu queria colocar 2 gráficos. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vou colocar um G aqui. Pronto, ó, agora ficou melhor. Tá vendo? O gráfico verde é o gráfico que não tem esse aqui, ó. Não tem o módulo. E aí a curva, ela cai pro lado negativo do Y. O gráfico roxo, ele sobe, ele pega todo negativo. Aí seria essa região aqui, ó. Então, toda vez que... Isso aqui eu vou falar no cálculo de áreas, eu vou explicar tudo isso. Mas toda vez que eu quero calcular o gráfico não. A área de uma região, eu tenho que pegar o módulo da função, se ela toca no lado negativo, né? Ok? Mas isso eu vou falar mais detalhadamente. Mas, novamente, aqui não representa uma área, porque a função tá... Uma parte dela está negativa. Aqui, esse pedaço todo. E aí o que vai acontecer? O que vai acontecer é que você está pegando a área dessa parte menos a área dessa. E como as duas têm a mesma área, aí vai dar 0. Então, quando você calcula direto, você está pegando... Isso aqui também eu vou falar na parte de área, né, mais detalhado. Mas quando você calcula direto, você pega sempre a região que está acima do eixo X menos as regiões que estão abaixo. Você calcula direto. E para pegar tudo, eu tenho que colocar um módulo. Ok? Por isso que aqui deu 0, porque como eu calculei direto, não tem módulo nem nada aqui. Calculei direto, e aí deu 0, porque eu peguei, foi uma menos a outra. Mas esse detalhe do módulo, ele vai aparecer em várias situações, viu? Mas nesse caso deu 0, porque não representa uma área. Porque ela está uma parte negativa. Ficou claro, né? Só representa área se a função for não negativa no intervalo que eu estou integrando. Nesse intervalo aqui. Ok? Às vezes, isso é uma dúvida que aparece muito, né? Porque você sempre pensa que a integral definida, ela é sempre área de alguma coisa, mas não é. Ok, né? Então, deixa eu pegar um outro exemplo aqui. Essa parte do teorema, a segunda parte do teorema, eu vou falar na aula de quarta-feira, para não confundir vocês. Eu vou citar algumas propriedades agora, e depois a gente vai falar de mais exemplos. Propriedades. Da integral definida, né? Essas propriedades é fundamental vocês saberem elas, assim, bem, né? Não pode ser algo que vocês fiquem com dúvida. Mas é só ler e, digamos assim, decorar, entre aspas, né? Por exemplo, primeiro aqui, deixa eu botar esse negocinho silencioso. Então, a primeira, que é bem útil ela, né? Que é integral. Você estiver integrando de A até B de f de x, é a mesma coisa de menos integral de B até A. Tá faltando um dx aqui, né? Não. É isso, né? Acabei de olhar, mas já... Isso. Tá vendo? Se eu inverter os limites de integração, o sinal inverte aqui. Fica menos. Tá vendo? Eu troquei o A por B. E inverteu o sinal. Essa propriedade é bem útil às vezes. A segunda, que é a integral de A até A, é 0. Ou seja, quando o limite... Os limites superiores e inferiores, o superior e o inferior forem iguais, então dá 0. Aqui, assim, como é que você entende essa segunda, né? Essa segunda você entende que, por exemplo,
aqui você tá, aqui é a área, né, ó. Aqui vamos supor que aqui é A, que é B, certo? Se o A for igual ao B, quer dizer que não tem essa região aqui, né? A base é zero. E você pode imaginar assim, como a base é zero, é como se vamos supor que eu calcule um retângulo de base zero. Base vezes a altura vai zerar, né? Então, você pode ter uma ideia intuitiva dessa forma, dessa propriedade 2. Como se essa base aqui fosse zero, né? Como se eu estivesse pegando o A. Se o A é igual a B, então a minha região é só essa linha aqui, né? Se é só essa linha aqui, então a área é zero. Basicamente, essa é a ideia. Terceira. Sim. Essa terceira... Tá, eu coloquei como propriedade, mas... Isso aqui pode ser... Acho que eu coloquei porque no Guidoris tinha propriedade, né? É assim. Se K é uma constante, né? Nossa, ficou esquisito ali. Constante vai ser integral. Essa propriedade, geometricamente, o que significa, né? Interessante também de observar isso aqui. Acho que não tem na apostila, mas é o seguinte. Eu pego um constante K. Vamos supor que esse K seja maior ou igual que zero, só para a gente exemplificar, né? Qual é o gráfico de uma função constante? É uma reta paralela ao eixo X. Vou escrever aqui de azul, vamos supor que essa é a reta. Ok? K. Que poderia ser um 2, qualquer valor. Entre A e B, né? Vamos supor que aqui seja o A e aqui seja o B. Sem teoria nenhuma de integral. Qual é a área desse retângulo aqui? Base vezes altura. A base, o valor dela é B menos A, e a altura é K. Então, a área disso aqui, a área, é igual a quê? A base vezes a altura, ou altura vezes base, né? K vezes B menos A. É isso que está dizendo aqui, essa propriedade, assim, geometricamente, né? Que a integral, onde o integrando é uma constante, é a área do retângulo de altura K. Sim, a área quando, é lógico que se esse K for negativo, não é a área mais, né? Mas, sim, intuitivamente você pode pensar assim. Se esse K for positivo, de A até B, essa integral é justamente a área desse retângulo de altura K e base B menos A. Ok? Geometricamente, significa isso. Não é difícil de entender, né? Se eu lembrar que o integrando é essa aqui, é o gráfico dessa função. Ok? Deixa eu apagar isso. Muito bem. Qual é a outra propriedade? Tá. Sim. A soma integral da soma das integrais. Tem uma interpretação geométrica mas é um pouco mais chata. Eu não vou fazer, não. Então, se eu estiver integrando duas... Aqui tem duas, mas, assim, qualquer quantidade finita, né? 3, 4, 100. A integral da soma é a soma das integrais, né? É a mesma da integral indefinida. Só que essas integrais, não, essas propriedades aqui, todas essas que eu estou escrevendo, e aqui tem na apostila, você consegue provar usando a definição, aquela definição de limite, com aquela soma. Mas eu não vou fazer isso, não. Só vou dizer mesmo. A integral da soma das integrais. Se for um menos também aqui, é a mesma coisa, viu? Se for menos aqui, é a mesma coisa da integral indefinida. 5. O que é? É com menos, né? Eu não vou escrever... Com menos eu não vou escrever, não. Não, vou escrever, não. Fica bonitinho, né? Que nem tá lá.
dx, 6, que eu coloquei letra, né, na apostila. É a constante, né? É a mesma coisa, né? Você tem uma constante aqui, ó, ela pode sair, né? Tá vendo? Se cai, ele sai aqui para fora. 7. Essas últimas aqui, eu vou comentar na próxima aula. Não vai ficar muita coisa agora. Vamos fazer alguns exemplos, né, para a gente praticar. Então, por enquanto, só essas aqui, o resto eu falo só essas 6. O resto eu falo na aula que vem. Não tem nada de absurdo também. Vamos para os exemplos. Qual é o exemplo aqui que eu pego? Ó, por exemplo, né? Esse do seno aqui é interessante. Determine integral de 0 a π de seno de quê? 5x, né? Dx. E desenhar a região que ela representa, né? E aí, agora fica mais rápido, né? Que eu já tenho aqui o gráfico pronto, é só olhar. Vocês podem fazer isso, claro, né? Ó, de novo, para quem não conhece nenhum site de gráfico, tem o GeoGebra, que é muito fácil. Só coloca aqui. E você pode riscar nele, né? Que nem eu fiz aqui. Tem esse aqui, Desmos, também, que eu já falei, que é muito fácil. Você coloca, por exemplo, seno. Não sei se aqui é em português ou em inglês. Aqui tem que ser em inglês. Tem que botar sim. Sim de 5x. Deixa eu ver se... Nossa, tá vendo? Ó? Aí aparece o gráfico já. E essa figura aqui você pode guardar, né? Você vem aqui em algum lugar. Será que é aqui? Ah, aqui, ó. Você vem esse negocinho aqui. Aí você pode imprimir, você pode exportar a imagem, pode enviar o link para qualquer lugar. E você pode salvar e baixar o PNG, ok? Bem simples aqui. Aí foi o que eu fiz, né? Só que eu já editei aqui. Coloquei assim. Pronto, aqui é o gráfico. E aí, o que você vai olhar, né? Como é de 0 a π, é só esse pedaço aqui que está em azul, né? Está em destaque. Então, essa linha, essa curva verde é o gráfico da função y igual a 5x, e aí já está aqui. Ok? Então, nós já esboçamos a região que ela representa. E aqui vai acabar sendo uma área. Por quê? Porque a região que ela representa está toda acima do eixo x, né? E aqui vai acabar sendo uma área, coincidentemente. E aí, como é que a gente resolve, né? Como é que a gente resolve essa integral? Tem que lembrar, né, que a integral lá de primitiva, né? Lembre-se que qual a integral de seno de alfa x dx? Menos 1 sobre alfa, né? Cosseno. Cosseno de alfa x mais k, né? Mas, novamente, eu só pego essa parte aqui. E aí, o que eu vou fazer? É fácil de resolver, né? Ou seja, daí, integral de 0 a π de seno de 5x dx é menos 1/5, né? E lembrando, o alfa, que nesse caso é lógico que se você já souber direto, você já coloca a resposta aqui, né? Da primitiva. Cosseno de 5x, isso aqui variando de 0 a π. E aí, como é que você calcula? Essa função toda que está no parêntese no π, menos ela toda que está no parêntese no 0. Então, vamos lá, né? Ela no π, cosseno de 5 vezes π,
menos 1/5, 5 vezes 0. Isso. Então, fica como, né? Menos 1/5 cosseno de 5π. Aqui, eu tenho que fazer um jogo de sinal, né? Ó, dá mais 1/5 cosseno de 0. Você sabe quanto é que é cosseno de 5π? Quando eu dou uma volta, eu tô andando 2π, né? Eu dou 2 voltas, 4π, mais meia volta, então 5π ele tá aqui, ó. Que é a mesma coisa do cosseno de π, ok? Que é menos 1, certo? Então é menos 1/2, 1/2 não. Aí cosseno de 5π é menos 1, mais 1/2, cosseno de 0 é 1. Se quiser, não podem errar, viu, gente? Essas coisas de trigonometria aqui. Vocês têm que saber isso aqui de olho fechado. E aí, vai dar 2/5. Certo? Novamente. Calcule essa integral, né? E aí, eu sempre estou pedindo para vocês esboçarem a região que ela representa para vocês irem acostumando. E como vocês podem usar qualquer programa, então, não vai ter trabalho nenhum. Isso vai ajudar muito vocês no cálculo de área. Como é que eu esboço a região? Eu desenho o gráfico dessa função aqui, seno de 5x, no gráfico, e vejo de onde até onde, né? O limite inferior até o superior aqui, ó. Então, é só essa região aqui. Pronto, está desenhado. E aí, como é que eu integro? De fato, eu tenho que saber qual é a primitiva dessa função. E aí, é aquela do começo, né? Que a gente usou essa fórmula aqui. Você pode encarar como uma fórmula, né? Como uma receita de bolo. Vai ser aí, então, a primitiva de seno de 5x é menos 1/5 cosseno de 5x, de 0 a π, né? Lembrando que isso aqui é o teorema fundamental do cálculo, né? Ele me diz como calcula a integral definida. Aí, agora é só conta. Pego essa função que está no parêntese no π, aplico ela no π, como eu fiz aqui, ó. Onde tem x, eu coloco π, menos esse menos aqui, ó, da fórmula do teorema. A função no zero, né? A função toda é isso aqui, ó. Tudo que está no parênteses. Então, ela toda aplicada no π, menos ela aplicada no zero. E aí, é só fazer esse cálculo, né? Então, menos 1/5 cosseno de 5π, fiz a conta e resolver. Aqui você tem que saber o que é cosseno de 5π, cosseno de 0. Ok? Então, esse cálculo aqui é mais tranquilo. Certo? Ó, essa lista eu não vou colocar, esses eu não vou colocar gabarito, mas vocês podem usar qualquer aplicativo desses para calcular. Tem um que por exemplo, né? Um que eu mais gosto é integral. Isso aqui. Vocês podem ficar conferindo as respostas de vocês aqui, ó. Por exemplo, aqui em cima, eu coloco o que eu quero integrar, né? Que no caso é seno, aí você tem que colocar em inglês, né? Seno que é sim, seno de 5x, e coloco os limites de integração, que é, qual é? 0 e π, né? Aí π você tem que escrever aqui, π. Aparece, ó, tá vendo? E aí você clica aqui em Go, espera 1 minuto, alguns segundos, né? Ele dá a primitiva, e calcula, tá vendo? 2/5 aqui. Ok? Quiser conferir algum integral. Dá a primitiva, tá vendo? Menos cosseno de 5x sobre 5 mais c. E aí a integral definida aqui, definite integral. Vocês podem conferir os integrais aqui, né? Ou tem no... qual é aquele bem famoso? Wolfram, né?
Esse aqui é bem mais simples. Você coloca aqui e acabou. Certo? Então, vocês podem... Por isso que eu não coloquei gabarito. Porque aí vocês podem olhar do jeito que vocês quiserem. Às vezes, a integral, nesses aplicativos aqui, a integral, a primitiva, né? Dá um pouco diferente. Mas é porque depende da manipulação. Não tem problema, não. Vocês podem conferir. E aqui ele também já dá o gráfico da função, da região, enfim. Ok, né? Cadê? Aqui. Então, acho que por hoje tá bom, né? O que a gente viu? Teorema fundamental. A ideia inicial intuitiva de integral definida, a definição de integral definida, né? Assim, só intuitivamente, nada muito formal. E o resultado que junta tudo, né? A definição de integral definida com esse link com a teoria de primitivos, que é o teorema fundamental do cálculo. E esse teorema a gente vai usar ele toda a aula a partir de hoje, né? Já usamos ele hoje, então a partir de todas as aulas de integral, então é o resultado principal que vocês têm que saber. Aí na aula que vem eu vou continuar nessa parte, falar da segunda parte do teorema fundamental do cálculo, que também não tem nada de absurdo, mas é importante. Falo das outras propriedades de integral, e aí eu falo desses exemplos aqui mais complicados, né? Módulo e tudo mais. E é isso, e aí a gente fecha o capítulo 2. E na sexta, eu acho que nessa sexta agora, eu vou gravar a aula de exercício, e na outra eu vou abrir para o Steve gravar a aula de exercício para vocês. Eu não sei se a gente grava 2 aulas de exercício, depende muito da quantidade de dúvidas que vocês tiverem, né? Mas depois eu vou passar o contato dele, para vocês também tirarem dúvida. Eu vou olhar se tem monitor na disciplina. Também, né? Eu não me lembro. Ok? Entenderam mais ou menos a aula? Quem estiver ainda assistindo, né? Tá certo, então. E aí, revisem. Acho que o curso mesmo começou hoje, né? Porque a parte primitiva é muito mais tranquila. Primitiva, todas as aulas a gente vai calcular, não adianta, né? Sempre a gente vai voltar para aquele assunto, só que serão mais difíceis e terão fundamental do cálculo esses 2 elementos, né? O curso inteiro basicamente é só isso. Ok? Eu acho que semana que vem a gente consegue entrar na cálculo de áreas, e aí é uma parte bem delicada, viu? Então, revejam as aulas, que é uma parte bem delicada, um pouco chato, mas talvez a parte mais chata, que é desenhar o gráfico, vocês não vão ter esse trabalho, né? Que vocês vão usar os programas, que no presencial tinha que desenhar o gráfico na prova, na mão e tudo mais. Tá ok, então, viu? Alguma pergunta? Nenhuma, né? Então, pessoal, se cuidem aí, boa tarde a todos e até quarta-feira, viu? Tchau, vou parar a gravação aqui.